Irmãos, hoje nós estamos na sexta mensagem da série 40 Dias de Amor. E o que nós vamos falar hoje, de maneira bem objetiva, até para que nós não possamos ultrapassar o horário, para que a gente consiga terminar num horário legal, a gente vai falar hoje sobre um amor que vence. E aí é preciso a gente entender que, chegando agora na penúltima mensagem, depois de já praticar tantas coisas referentes, relacionadas ao amor, depois da gente se movimentar durante todo esse tempo, procurando gerar atitudes de amor em relação aos nossos irmãos, hoje ficou separado para falarmos sobre um amor que vence. E aí eu queria já desde cara estabelecer para os irmãos que o amor que vence, ele é bem diferente daquela cultura que nós temos enraizada no nosso coração, de conquistas e vitórias individuais que a gente celebra. Porque se eu fosse falar aqui sobre uma forma individual de enxergar algo que eu amo, algo que eu aprecio e que me traz um sentimento de vitória, de grandeza, eu falaria, por exemplo, desse final de semana primoroso que nós tivemos. Eu não vou citar time de futebol, não vou falar nome, mas que aconteceu algo diferente nesse final de semana em relação a vitórias, né, Berger? Aconteceram vitórias nesse final de semana e você foi testemunha disso, né? Mas o amor não necessariamente, o amor que vence não necessariamente está relacionado a uma vitória física, a uma vitória material. A Bíblia, ela nos traz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só que interessante. A gente pode olhar para o amor numa perspectiva vencedora, como sendo um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, em meio às dificuldades da vida, em meio às tribulações, em meio aos problemas, o que nos dá a condição de permanecermos de pé, o que nos dá a condição de caminhar até a vitória, até que se conclua tudo aquilo que está preparado para a nossa vida, é essa definição de amor. O amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva de amor que vence, porque eu queria falar de um amor que transcende gerações, um amor que ele já está concebido, que ele já existe desde a criação do universo, e que ele tem no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, o seu ponto ápice na vida dos moradores da terra, na vida da humanidade. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso entender, irmãos, que o amor de Deus, ele não tem limites. O amor de Deus, ele não visa se poupar de qualquer sacrifício para transformar a vida de nós que somos os seus filhos. A gente entende que quando Jesus ele morre na cruz, ele transforma aquilo que era simplesmente algo prometido por Deus, algo que foi declarado por Deus. Ele transforma toda a declaração de amor por Deus por nós numa realidade viva e eficaz para as nossas vidas. E hoje nós vamos entender de que maneira o amor de Deus constitui-se em um amor vencedor. Nós vamos entender que o amor de Deus, ele se manifesta em um indivíduo para contagiar, para modificar toda uma coletividade. A gente precisa entender como igreja essa perspectiva. A gente precisa tomar posse enquanto igreja do amor que vence, mas não um amor que só se manifesta em meio a sofrimentos, ou um amor que se vangloria de vitórias e mais vitórias,
mas um amor que produz em mim um sentimento que é capaz de mudar a realidade que existe ao meu redor. E esse amor só é possível quando nós temos contato com o nosso Deus, que é dono de todo amor das nossas vidas. Então feche teus olhos nesse momento, nós estaremos orando. Senhor, Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já tem acontecido aqui nesse momento, mas que o Senhor possa, a partir de agora, Pai, através da Tua Palavra, se revelar a todos nós, fazendo com que o Teu Espírito Santo contemple as nossas vidas, trazendo a Tua revelação para aquilo que necessitamos aprender segundo a Tua Palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, como eu havia falado, o ponto máximo, o ponto auge do amor de Deus para nossas vidas encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Ao entregar seu Filho por nós naquela cruz, Deus está mostrando para a humanidade que Ele não mede esforços para nos salvar, Ele não mede esforços para manifestar o amor dEle sobre as nossas vidas. E é sobre esse amor vencedor, sobre esse amor que venceu o pecado, esse amor que venceu o mal, é que eu quero falar nessa noite, e que nós vamos falar sobre 3 perspectivas, ou sobre 3 características que envolvem esse amor. E em primeiro lugar, eu queria compartilhar com os irmãos que o amor que vence tem origem no plano de salvação. O amor que vence tem origem no plano de salvação. Em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente precisa entender o contexto sobre o que diz essa palavra sobre as nossas vidas. Nós já falamos aqui que Deus, Ele tem apreço sobre a instituição família. Por que Ele tem apreço? Porque a família foi a primeira instituição onde foi possível Deus manifestar o seu amor e fazer com que o seu amor fosse compartilhado. Deus, Ele já amava o homem. Ele já tinha um relacionamento entre ele e o homem. Deus cria todas as coisas. Deus cria o universo. Deus cria a terra. Deus cria os animais que nela habitam. E por fim Deus cria o homem. E ele agia e ele vivia e convivia com esse homem através de amor, trocando experiências com esse homem. Mas Deus, ele entendia que o amor dele não era apenas para ser compartilhado entre ele e o homem, mas esse amor ele deveria ser reproduzido, ele deveria ser compartilhado entre o homem e um ser da mesma espécie. Deus então cria a mulher, o homem então começa a conviver com a mulher e começam a conviver em amor. O amor, ele está disponível a todos nós, não para o nosso desfrute apenas, mas para que nós possamos compartilhá-lo. Às vezes a gente usa aqui o púlpito para falar que o amor de Deus, ele supera todas as nossas transgressões, que o amor de Deus, ele é suficiente para poder perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Mas esse amor, ele não consegue mais ter sentido se nós não utilizarmos desse amor para com o nosso próximo. Eu seria um hipócrita se eu recebesse o perdão do meu Deus, se eu recebesse a aceitação da minha vida em relação a Deus, da maneira como eu sou, se eu não pudesse fazer isso com a pessoa que está ao meu lado. Se eu não consigo aceitar a pessoa que está do meu lado com os defeitos e crises que ela possui, eu não estou conseguindo reproduzir o amor que Deus tem por mim, pela minha vida. Mas olha que interessante, Deus, ele faz a criação dele. Deus, ele entende que o amor dele precisa ser compartilhado. Ele cria a instituição família e está tudo muito bonito, está tudo muito lindo.
Só que o inimigo, que não conhece o significado da palavra amor, ele, ao olhar toda essa obra-prima realizada por Deus, ele tenta de alguma maneira desestruturar e desestabilizar aquilo que Deus criou. E então o inimigo, ele apresenta ao homem o pecado. A Bíblia diz que a serpente seduz a mulher e faz com que a mulher coma do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a mulher, por sua vez, também influencia o homem para que o mesmo comesse do fruto. E a partir daquele momento, aquelas duas pessoas, aqueles dois seres humanos que conviviam em amor, que conviviam em harmonia, tendo vida eterna com Deus, eles começam agora a ter conhecimento do pecado, daquilo que era possível para constranger o sentimento que eles nutriam entre eles e Deus. Ou seja, Satanás, ele cria uma barreira entre nós e Deus, e essa barreira se chama pecado. É interessante porque a nossa relação com Deus, ela deixa de ser uma relação de intimidade para se transformar numa relação de constrangimento e de vergonha. A partir do momento que o Adão e Eva comem do fruto proibido e têm o conhecimento do pecado, o elo que eles tinham com Deus, ele se rompe de uma maneira tão brutal, que a perspectiva que eles tinham de Deus, o olhar que eles tinham em relação a Deus, é totalmente modificado. A palavra de Deus diz que Deus, no princípio, descia à terra para poder caminhar com Adão, com Eva e se relacionar com eles. À medida que o pecado começou a fazer parte da vida de Adão e Eva, o dia em que Deus desceu e chamou os dois, chamou pelo nome dos dois, os dois ficaram envergonhados, e essa vergonha foi suficiente para impedir que eles se apresentassem diante de Deus. Assim acontece na minha vida e assim acontece na sua vida. Quando nós pecamos, nós nos colocamos cada vez mais distantes de Deus. Quando nós pecamos, nós fazemos com que a nossa relação, com que o nosso elo com Deus, ele seja rompido de uma forma tal que quando nós queremos recorrer a esse Deus, nós fiquemos constrangidos de poder falar com Deus, de poder pedir alguma coisa relacionada ao nosso Deus. E aí é possível entender, irmãos, quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos encontrando alguém que está desviado do caminho, quando alguém está desviado do Evangelho, e nós insistimos na pregação da palavra, nós insistimos para que essa pessoa, ela volte aos caminhos do Senhor, mas nós não conseguimos compreender o constrangimento e a tristeza que essa pessoa tem, e a luta que ela tem para não voltar para o caminho do Senhor. Porque o pecado gera em nós constrangimento. O pecado muda a nossa perspectiva com Deus. O nosso olhar em relação a Deus fica diminuído. O significado de Deus para nós, ele começa a perder, ele começa a ficar diminuído. Ele começa a já não mais fazer sentido para nós, porque a nossa visão em relação a Deus, ela se modifica. Mas é importante a gente entender que a visão de Deus, ela não se modifica em relação a nós por causa do pecado. Porque se Deus, ele tinha o costume de descer à terra para poder falar com Adão e com Eva, mesmo Deus sabendo que eles haviam pecado, mesmo Deus sabendo que eles haviam feito algo que não era correto, Deus, ele manteve o seu ritual diário de descer e de falar com Adão e falar com Eva. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa o que você tem feito como pecado, não importa aquilo que você já se constrangeu com Deus, a visão de Deus em relação à sua vida, ela não mudou e ela não vai mudar, porque a visão de Deus em relação a nós é uma visão movida pelo amor, e um amor que vence. E é por isso que Deus, ele olha para a serpente e ele faz uma promessa. Ele começa então a colocar em prática todo o plano que ele já havia arquitetado para a vida da humanidade. Ele olha para a serpente e fala: olha só, presta atenção numa coisa, você quis destruir aquilo que eu tinha feito com maior carinho e com maior amor, mas eu vou te dizer uma coisa:
a partir de hoje, fique ciente daquilo que eu vou te falar. Você conseguiu destruir momentaneamente a minha relação com o homem, mas a partir de agora, olha para essa mulher que está diante de você. Você vai conseguir ferir o fruto da descendência dela, mas dessa descendência vai se levantar um que vai esmagar a sua cabeça e vai te trazer a vergonha pelo poder que existe no sangue de Jesus Cristo. Não importa se você teve uma vida de pecado, não importa o quão pecador você seja, se o inimigo ele se levanta sobre as nossas vidas para imputar vergonha, para colocar sobre nós aquilo que é mais ruim e mais depreciável na vida do ser humano, se ele quiser te acusar, isso não tem valor, porque Deus em amor liberou o seu Filho e deu o seu Filho em sacrifício por nós, para que todos nós que cremos nele possamos ser libertos e salvo para sempre. Esse é o amor que vence. O amor que vence, ele é produzido, ele foi concebido desde a criação dessa terra. E o inimigo, e os planos do inimigo, e as tentativas do inimigo, e as armadilhas do inimigo não vão prevalecer sobre esse amor de Deus pelas nossas vidas. É muito interessante, irmãos, porque quando nós lemos esse texto de João 3,16, nós lemos porque Deus amou o mundo, mas a gente pode substituir muito bem as palavras. Eu posso dizer porque Deus amou Adão de tal maneira, porque Deus amou Eva de tal maneira, porque Deus amou o pastor Júnior de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe prova de amor maior do que essa nesse mundo. Não existe nada que nós, como seres humanos, possamos produzir em amor por alguém do que essa declaração e essa atitude de amor de Deus para com as nossas vidas. E é muito interessante que no mesmo momento em que, por conta do pecado do homem, o destino de Jesus, a sentença de Jesus em morrer na cruz foi assegurada, da mesma forma e no mesmo momento, ali também a vitória de Jesus sobre o mundo também foi garantida. E é essa vitória, e é nessa vitória que nós cremos, e é nela que nós caminharemos até o dia em que Ele vier nos buscar. Em segundo lugar, queria compartilhar com os irmãos que o amor que vence supera as mais duras decepções. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. É interessante, irmãos, porque todos nós estamos sujeitos a decepções. No texto bíblico, por exemplo, nós podemos ver que Jesus estava falando de uma decepção em forma de traição. Mas o pior é que a pessoa que traiu Jesus era uma pessoa a quem Jesus amava, era uma pessoa que caminhava com Jesus, que partilhava dos momentos bons e dos momentos ruins, partilhava dos momentos de dificuldades, mas isso não impediu que essa pessoa, que produziu tanto afeto da parte de Jesus, pudesse trair ele. Com certeza Jesus sabia que para que se cumprisse o plano de Deus sobre a vida dele, era necessário que ele fosse à cruz, era necessário que ele morresse na cruz. Mas isso poderia acontecer de diversas maneiras. Jesus Cristo poderia estar pregando em praça pública e os soldados romanos o pegarem e levarem e serem crucificados. Poderia acontecer também dele ser entregue na mão dos soldados, mas por alguém que não tivesse tanta relação com Jesus. Mas aconteceu justamente de alguém do seu ciclo de amizade, alguém a quem ele amava profundamente, que fizesse isso com ele. E isso gera em Jesus grande decepção.
E é importante a gente entender que a traição ou a decepção, ela quebra um elo precioso que existe em nós, que é a confiança, porque a confiança é a base dos relacionamentos que nós temos enquanto seres humanos. E é possível a gente olhar para dentro de um casamento, por exemplo. Se no casamento não houver confiança, se no casamento não houver lealdade, é impossível que os frutos e as bênçãos que são necessárias para que esse casamento ele se torne cada vez melhor, eles possam crescer, eles possam florescer, porque a base de um relacionamento é a confiança. Aqui na igreja também, quando vivemos em comunidade, quando vivemos em igreja, nós conseguimos repartir aquilo que nós vivemos uns com os outros, nós conseguimos partilhar as nossas dificuldades, partilhar as nossas fraquezas, partilhar as nossas limitações, porque entre nós existe uma confiança entre mim e vocês. Mas a grande questão, o grande questionamento que a gente precisa fazer é o que fazer quando tudo isso é quebrado. O que fazer quando estamos diante de uma situação que nos traz decepção? É bem verdade que não é muito fácil falar sobre decepção, porque decepção, em regra, é algo que você não espera. A decepção, ela anda no sentido contrário com a expectativa. Porque quando você se relaciona com alguma pessoa, você nutre uma expectativa nela de que algo de bom virá desse relacionamento. Seja o seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento de amizade, seja no seu relacionamento profissional. Quando você inicia algum tipo de relacionamento com outra pessoa, você gera uma expectativa de que esse relacionamento vai ser algo de bom. Porém, a decepção, uma atitude que de repente venha desconstruir toda a sua expectativa, ela vai gerar em você decepção, frieza, desânimo, tristeza. Quando isso é quebrado, o que eu preciso fazer? Jesus, ele traz uma resposta para nós. Ele diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, agora no versículo 34: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Mesmo sabendo que seria traído, mesmo vendo aquele a quem amava saindo para lhe entregar, Jesus logo em seguida foi capaz de trazer essas palavras relacionadas ao amor aos seus discípulos. Você pensa bem, irmãos, você acaba de ser traído, você acaba de ver uma pessoa a quem você estimava muito indo para te entregar nas mãos daquele que você sabe que vai tirar a sua vida. E você, ao invés de murmurar, você, ao invés de entregar a vida dele para Satanás, como Paulo fez, ao invés de você excomungar a vida dessa pessoa, você olha para todos aqueles que estão ao seu redor e diz que a coisa mais importante e a atitude mais importante que deve se ter é amar um ao outro. Só que Jesus, ele não faz isso de qualquer maneira e nem nos ensina isso de qualquer maneira. Ele diz que nós devemos amar um ao outro, mas da maneira que Ele nos amou e da maneira que Ele nos ama. O amor, ele prevalece não no fato de que mesmo que destruam a nossa base, mesmo destruam alguma coisa que nos faz caminhar, mesmo que ele venha desconstruir aquilo que nós lutamos tanto para fazer em nossa vida, mas ele não prevalece dessa forma. Ele prevalece que ainda que alguém venha destruir aquilo que nós construímos em nossa vida, nós temos a capacidade de olhar para essa pessoa e não desejar o mesmo para ela, mas agir na vida dela com amor. Na prática, como que isso funciona? Eu achei interessante que hoje pela manhã o nosso pastor pregou sobre isso. Ele falou sobre o fruto do Espírito. E uma das manifestações do fruto do Espírito é o amor. Então,
naqueles que são os sentimentos mais óbvios, naquilo que é o natural do ser humano, naquilo que é o mais rápido e prático de se fazer quando se é decepcionado, que é devolver essa decepção em forma de ódio, devolver essa decepção em forma de inimizade, ou de indiferença, ou de deixar para lá. Jesus, ele manda a gente fazer justamente o contrário. Ele diz que nós devemos olhar para o outro, ainda que odiemos, com amor. E é nesse ponto, irmãos, é nesse ponto que Deus começa a trabalhar as nossas vidas. Porque se por um acaso a sua família, o futuro da sua família depende da tua manifestação de amor, de que maneira? Em perdoar alguém que te magoou, em deixar para trás alguma coisa que alguém tenha feito em relação a você. Se disso depender a saúde da sua família, Jesus está dizendo para você nessa noite que só depende de você, porque a decisão de perdoar é sua. A decisão de perdoar é sua. A decisão de amar é sua. Mas pastor, é muito difícil, pastor. É muito complicado, pastor, porque você não sabe o que eu senti quando fulano fez tal coisa comigo. Não sei, irmãos. A decepção, ela é de cada um. Não tem como medir o tamanho da decepção de cada um. Mas o que eu sei é que a resposta para uma decepção é o amor. Mas pastor, não é fácil. Eu confesso que para mim é quase que impossível. É impossível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Tem coisa mais difícil do que essa? Tem atitude mais difícil do que essa? Você abrir mão de um filho seu por alguém que é pecador? Abrir mão de um filho seu por alguém que muitas vezes não está nem preocupado com a felicidade do próximo, que não está preocupado se está magoando, se não está magoando. Mas Deus, Ele tem essa atitude, e Ele espera que essa atitude ela seja reproduzida, ela seja compartilhada por nós. Nós só vamos conseguir fazer a diferença aqui nessa terra, nós só vamos fazer a diferença como igreja o dia que nós tomarmos posse desse amor para as nossas vidas. Quando nós pararmos de olhar para o outro com indiferença, quando nós pararmos de olhar para o outro colocando barreiras, levantando barreiras, porque quem levanta barreira na vida do crente é o diabo, e nós somos contra o diabo, e aquilo que há em nós é maior do que está no mundo. E se nós queremos fazer a diferença com o mundo, nós devemos olhar para o mundo com amor. Esse é o nosso desafio. Se supera decepções através do amor, praticando o amor. Em terceiro e último lugar, queria compartilhar com os irmãos que o amor que vence ultrapassa fronteiras. Eu queria usar o texto do Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 9 e 10. E diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O plano de salvação do nosso Senhor para as nossas vidas, ele foi arquitetado por Deus, e ele não é exclusivo de um único povo. Não pense você que o plano de Deus ele é exclusivo para os membros dessa igreja, mas o plano de Deus de salvação para vidas é para todo aquele que crê em Cristo Jesus como único e eterno Salvador. E aí, quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que historicamente os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Havia um bloqueio,
havia realmente uma parede que impedia que esses dois povos pudessem ter algum tipo de relação. E Jesus, ele se aproxima justamente de uma mulher samaritana. Jesus, ele faz um caminho muito pouco provável para alguém de sua época, porque Jesus, ele olha para as pessoas não por aquilo que elas são, mas Jesus, ele olha para as pessoas em amor. E somente pelo amor é que foi possível haver a aproximação de Jesus com a mulher samaritana. E para que Jesus se aproxima daquela mulher? Para salvar a vida dela. Jesus se aproxima daquela mulher para salvá-la. A gente fala aqui muito sobre esses 40 dias em relação a atos de amor, gestos, atitudes, tudo relacionado ao amor. E nós podemos ver aqui a movimentação dos irmãos em relação a isso. Mas eu queria dizer uma coisa para a igreja nessa noite: a pregação do Evangelho necessita e depende prioritariamente de que nós nos aproximemos de todas as pessoas com amor. Somente através do amor nosso discurso tomará forma, o nosso discurso tomará vida na vida das pessoas. Através do amor de Jesus, a gente vai conseguir diminuir a distância entre as pessoas que ainda não conhecem Ele. O amor, ele tem uma forma de agir nas nossas vidas, irmãos, que ela é mágica. Porque quando nós olhamos para a vida de outra pessoa em amor, a gente começa a conseguir se colocar no lugar dessa pessoa. A gente começa a entender as dificuldades que essa pessoa vive. A gente olha para as outras pessoas com amor. É possível tomar partido daquilo que elas sentem e poder juntos caminharmos em direção a superar as dificuldades que cada pessoa possui. O amor que vence é o amor que resiste a tudo o que o mundo prega e resiste à insensibilidade que o mundo prega sobre as nossas vidas. A gente precisa ser acessível, irmão. A gente precisa romper de qualquer forma com tudo aquilo que gera distanciamento entre as pessoas e Deus. Se você tem conhecimento de alguém que está distante de Deus, você precisa ser esse elo que vai unir essa pessoa a Deus. O amor que vence é aquele capaz de transformar um ambiente de caos em um ambiente de luz e manifestação do amor de Cristo. Existe um exemplo prático para isso. Alguns aqui conhecem o projeto da Cristolândia. Eu acho interessante que eu, que sou morador da Baixada Fluminense, mas frequentei muito tempo o centro do Rio. No centro do Rio tem a Cracolândia. Tive a oportunidade de ir a São Paulo. São Paulo também tem a Cracolândia. Um ambiente de caos. Um ambiente de o que você consegue ver é a morte e deteriorização da dignidade do ser humano. Um ambiente que você olha e não consegue enxergar a vida. Um ambiente que você olha e não consegue enxergar a esperança. Mas existia um grupo de pessoas, e existe ainda, que faz de tudo para que essa realidade seja transformada. E onde as pessoas costumavam passar e chamar de Cracolândia, hoje é possível você ouvir falar da Cristolândia. É o amor mudando e transformando os lugares por onde ele passa. O amor, ele é capaz de romper com a distância que nós temos entre as pessoas. Porque, de repente, para mim, irmãos, é muito difícil chegar em um lugar onde existem pessoas em situação terrível de vida e conseguir entrar ali e lançar uma palavra que vai gerar transformação na vida daquela pessoa.
Mas assim como Jesus se aproximou daquela mulher, mesmo ele entendendo que existia uma barreira cultural entre ele e aquela mulher, assim existem pessoas no nosso tempo que não têm se importado com qualquer barreira que a sociedade venha colocar, mas que têm agido em amor, e esse amor tem produzido vida na vida das pessoas. O que eu tenho para falar para a igreja nessa noite é que o amor que vence, o amor que de fato vence, é o amor que é reproduzido por nós enquanto igreja, que não vê dificuldades, que entende que nós estamos aqui passando por um momento de tribulação, porque quem está no mundo está sujeito à aflição, mas é também o lugar em que nós estamos e que somos responsáveis para mostrar a luz para a resolução desses problemas. Através de nós, através das nossas vidas, pessoas mudarão as suas histórias. Através das nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus atuando sobre nós, nós poderemos ver contextos sendo transformados. Nós não conseguiríamos mais suportar ver a indiferença com que essas pessoas estão sendo tratadas, não conseguiríamos mais ver com indiferença a tudo aquilo que a nossa sociedade tem passado, mas nós seremos instrumentos na mão de Deus, nós seremos aqueles que, cheios do Espírito Santo de Deus, alcançaremos, romperemos as barreiras, romperemos as fronteiras, destruiremos todas as muralhas que vierem impedir a atuação do poder transformador de Cristo Jesus sobre a vida das pessoas. Essa é a nossa missão aqui na terra. Não existe amor que vence no mundo individual, mas existe o amor que vence quando ele te utiliza um indivíduo para mudar a coletividade. Seja você agente de transformação no momento e no meio que você viver. Eu creio que através de pessoas que estão aqui nesse lugar, vidas e mais vidas serão transformadas em amor. Eu creio que famílias serão reestruturadas pelo simples fato de aqui terem pessoas dispostas a amar e a transformar essas vidas. E eu creio, e assim, irmãos, é algo que eu desejo, é algo pelo qual eu oro, é algo pelo qual eu dedico a minha vida enquanto pastor, que aqui nesse lugar será um lugar em que vidas serão transformadas através de cura, através de libertação, através de reconstrução familiar, através de mudança de hábitos. Pessoas sairão do mundo das drogas, pessoas sairão do alcoolismo, pessoas voltarão e retornarão aos caminhos do Senhor, porque encontrarão aqui um meio, um lugar onde o amor de Jesus Cristo se manifesta. Aqui é esse lugar. Essa responsabilidade não pode ser do outro, é nossa. E assim, se assim nós fizermos, estaremos prontos a dizer que essa igreja vive e manifesta o amor que vence. Que o Espírito Santo possa estar completando essa palavra nos corações dos nossos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.